Ao assistir a um filme, as tramas, geralmente, são notavelmente semelhantes, havendo um conflito se desenrola no filme. E à medida que esse embate se desenvolve, ele persiste e se intensifica, chegando ao ponto em que alguém intercede para resolver o conflito. O livro de 1 Reis guarda notável semelhança, apresentando Davi como rei no início da narrativa. Contudo, próximo à sua morte, Salomão, seu filho, assume o trono e empreende a construção do templo. Entretanto, a partir desse ponto, suas decisões questionáveis desencadeiam uma série de eventos negativos. Subsequentemente, a maioria dos reis que o sucede deteriora a situação, frequentemente introduzindo a adoração a ídolos e se afastando de Deus. A narrativa culmina no reinado de Acabe, que se destaca como o pior rei de todos. Sua maldade é agravada em grande parte pela influência nefasta de sua esposa, Jezabel. Aqui está um breve resumo sobre Jezabel. Ela era filha de um rei fenício chamado Baal, conferindo-lhe o título de princesa. Posteriormente, ela se casou com Acabe, o rei de Israel, ascendendo assim à posição de rainha. Jezabel era devota a um deus cananeu da chuva e fertilidade, Baal. Ela era uma adoradora de ídolos, uma mulher influente, poderosa e perversa. O livro de 1 Reis, no versículo 25 do capítulo 21, descreve a dinâmica entre Acabe e Jezabel, destacando que não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o mal aos olhos do Senhor, pois Jezabel, sua esposa, o incitava. Apesar de Abe, em parte, ser responsável por suas próprias transgressões, grande parte de sua queda é atribuída às influências malignas de sua esposa, Jezabel. Jezabel era uma mulher pagã que não seguia o Deus de Israel, mas ao contrário, o odiava. No capítulo 18 de 1 Reis, ela demonstra sua hostilidade ao tentar deliberadamente matar os profetas do Deus de Israel, um ato de maldade inimaginável. A Bíblia relata que, ao cortar os profetas do Senhor, Jezabel provocou a reação de Obadias, que escondeu 100 profetas e os sustentou com pão e água, desafiando as ordens de Acabe. Jezabel desempenha um papel crucial na narrativa ao influenciar Acabe a se afastar dos caminhos de Deus. Mesmo quando parecia haver momentos de arrependimento por parte de Acabe, Jezabel extinguia qualquer esperança. A história mais notável é encontrada em 1 Reis 21, onde a cobiça de Acabe por uma vinha leva Jezabel a manipular eventos, resultando no assassinato de Nabote, o legítimo proprietário da vinha. Elias, um profeta de Deus, desafia os adoradores de Baal em 1 Reis 18, revelando a falsidade de seus deuses por meio de um concurso para incendiar um touro. Após a demonstração do poder de Deus, Elias ordena a morte dos profetas de Baal, provocando a ira de Jezabel, que ameaça matar Elias. O que a levou a fugir é conhecido pelo desfecho trágico da vida de Jezabel, profetizado por Elias. Ela foi lançada de sua janela por seus próprios servos, posteriormente pisoteada por cavalos, e seu corpo acabou sendo devorado por cães. Mesmo tendo a oportunidade de se arrepender ao ouvir sobre o resultado do concurso e a profecia de sua morte terrível, Jezabel optou por persistir no caminho das trevas. Sim, Jezabel encontrou seu fim e foi esquecida por muitos. No entanto, sua influência persiste até hoje, manifestando-se nas atitudes e comportamentos das pessoas ao nosso redor. A história de Acabe e Jezabel serve como um alerta para nós. Ao nos cercarmos de pessoas más, é provável que tomemos decisões prejudiciais, influenciados por elas e, por vezes, manipulados. Como destaca 2 Coríntios 6,14, não devemos nos unir de maneira desigual com os incrédulos, pois a justiça não tem parceria com a maldade e a luz não pode coexistir com as trevas. Devemos ser cautelosos ao escolher nossos parceiros, evitando unir-nos a quem não conhece o Senhor, pois isso pode nos levar por caminhos prejudiciais. Se por acaso nos encontrarmos casados com alguém que não compartilha a fé, não devemos abandoná-lo, mas sim
permanecer vigilantes para não sermos desviados do caminho, como aconteceu com Acabe e Jezabel. É crucial aprender que, muitas vezes, o espírito de Jezabel é associado erroneamente apenas a questões de sedução e promiscuidade. No cerne desse espírito maligno está o desejo de controle, independente de gênero. Este espírito manipulador e controlador pode se manifestar em diversas áreas da vida, e é essencial reconhecê-lo. É importante observar que o controle é um aspecto fundamental do espírito de Jezabel. A Bíblia orienta os maridos a amarem suas esposas, não a tentarem controlá-las. Da mesma forma, as esposas devem respeitar seus maridos, evitando a tentação de controlá-los por meio de manipulação. Este alerta sobre o espírito de Jezabel se estende também ao âmbito religioso, indicando que devemos ter cuidado com aqueles que professam uma fé apenas superficial, sem um verdadeiro relacionamento com Jesus Cristo. Pessoas que buscam posições elevadas e cumprem deveres religiosos, mas que carecem do verdadeiro poder salvador de Cristo em seus corações. Os fariseus eram notoriamente assim, e infelizmente ainda nos deparamos com uma cota de fariseus modernos. Este falso espírito de religião pode ser enganador, pois se apresenta como justo quando na verdade é o oposto. Jezabel, por exemplo, dedicava-se à adoração de ídolos. Embora as pessoas com as quais nos relacionamos não sejam adoradoras de Baal, adoram a si mesmas e estão tão afastadas de Deus quanto os pagãos. Cuidado com essas pessoas, pois são como lobos em pele de ovelha. Outra característica marcante de Jezabel era seu desrespeito e ódio pela autoridade. Em sua mente, ela se via como rainha e não se importava com Elias, o profeta, ou qualquer membro do povo de Deus. Ela não ouvia e nem se arrependia. Esse espírito também está presente nos dias de hoje, quando algumas pessoas buscam apenas seu ganho egoísta, desconsiderando a ordem e a hierarquia. Infelizmente, encontramos tais pessoas em nossas igrejas, famílias e comunidades. Esteja alerta, pois elas questionarão até mesmo a autoridade de Deus. Embora Jezabel muitas vezes conseguisse o que queria manipulando, enganando e controlando, no final, não pôde controlar seu próprio destino devido à sua resistência a Deus. Isso nos ensina que poder e status nem sempre significam fazer o que é certo. Acabe e Jezabel tinham todo o poder do mundo, mas, como nos ensina Jesus, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A verdadeira boa vida é encontrada ao ser um servo humilde. O livro de 1º e 2º Reis não apresenta resoluções frequentes, e muitos reis levaram o povo de Deus para longe dele. A resolução só seria encontrada centenas de anos depois na pessoa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O espírito de Jezabel é forte, mas o espírito do nosso Deus é mais forte e superará todo o mal. Se você tem o Espírito Santo, poderá reconhecer essas características e saber como lidar com pessoas influenciadas pelo espírito de Jezabel. Ore para ser guiado pelo Espírito Santo e esteja atento para não ser influenciado por pessoas más, pois isso pode desviá-lo do caminho certo. O espírito de Jezabel pode ser poderoso, mas a força e a sabedoria que vem de Deus podem nos ajudar a superar esses desafios. Mantenha-se firme na fé e na verdade, pois com Deus somos mais do que vencedores. Lembre-se sempre de que, na jornada da vida, enfrentaremos desafios e pessoas que tentarão nos desviar do caminho certo. O espírito de Jezabel, que representa manipulação, controle e rebelião contra a autoridade divina, pode ser vencido com a orientação divina. A presença persistente em nosso mundo pode se manifestar de várias maneiras. No entanto, é imperativo manter-se vigilante e enraizado na fé. A história de Acabe e Jezabel, embora antiga, oferece lições valiosas para os tempos modernos. Ela nos instrui sobre as consequências de aliar-se ao mal.
e destaca a importância de buscar sabedoria e orientação divina em todas as decisões. A influência negativa de Jezabel sobre Acabe serve como um lembrete poderoso de como a escolha de companhias pode profundamente impactar nossas vidas e destinos. Como cristãos, somos chamados a discernir e resistir a influências prejudiciais, seja em relacionamentos pessoais, no local de trabalho ou em outras áreas da vida. Estar ciente do espírito do mal e de suas manifestações nos ajuda a manter uma postura de vigilância e oração, buscando sempre a direção do Espírito Santo. A história de Acabe e Jezabel destaca a necessidade de redenção e salvação encontrada em Jesus Cristo. Enquanto os reis de Israel falharam repetidamente em guiar o povo de Deus pelo caminho da justiça, Jesus veio como o verdadeiro rei, oferecendo esperança, salvação e um novo modo de vida. Através dele, temos o exemplo perfeito de liderança, amor e sacrifício. Ao enfrentarmos os desafios da vida, lembremos-nos de buscar sabedoria e força em Deus e de viver de acordo com os princípios ensinados por Jesus Cristo. Em última análise, é por meio da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus que podemos superar influências negativas e viver uma vida que honra e glorifica a Ele.